Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, surgiu um assunto com alguns amigos sobre aquela questão de Atos 15, né? Que seriam as poucas coisas que os gentios deveriam seguir, que são as chamadas leis alimentares. Como eu nunca falei disso aqui no canal ainda, então eu vou explicar para vocês o que são essas leis, tá? E vocês vão entender porque que a maioria dos cristãos não cumprem essas leis. Mas vamos tentar entender primeiro. Em Atos capítulo 15, está tendo uma discussão ali acerca se os novos convertidos a Cristo, se eles deveriam seguir o judaísmo ou não, as práticas judaicas, como Shabá, circuncisão, festas, etc. Aí eles acham que não, eles acham que não é importante o novo convertido ser sobrecarregado com as leis mosaicas. Então eles decidem ali no concílio, decidem junto com a ajuda do Espírito Santo, segundo a Bíblia, não impor as leis aos gentios, exceto 3 coisas que seriam obrigatórias. Algumas coisas, que seriam práticas sexuais ilícitas e algumas leis alimentares. Essas leis alimentares são 3. O gentio não poderia comer carne oferecida a ídolo, carne com sangue e carne sufocada. O que é carne oferecida a ídolo? Eram carnes que eram oferecidas às divindades do mundo grego-romano, que naquela época tinham muitos cultos, e alguns cultos eles ofereciam esses alimentos, né, para as divindades e depois consumiam. Então isso era proibido desde o Velho Testamento. Tá? Então é uma lei do Velho Testamento que é mantida no Novo Testamento que não poderia. Teve até um rapaz que comentou uma vez quando eu fiz um short sobre isso, que ele falou que hoje em dia não tem mais carne oferecida a ídolo. Bom, na verdade depende da prática que você vai seguir, né? Que nem, por exemplo, se você vai numa religião de matriz africana, ali você vai ter comidas que são oferecidas a ídolo. Às vezes a pessoa faz lá uma galinha para oferecer para um orixá, um quiabo, uma farofa, alguma coisa, e quando é um evento que as pessoas podem participar, elas também consomem. Mas isso os cristãos seguem, isso aí eu não posso dizer que eles fazem, né? Porque a maioria dos cristãos não comem esse tipo de coisa, tá? A segundo tipo é carne com sangue. Carne com sangue também é uma lei lá do Velho Testamento. Inclusive é uma lei que alguns grupos religiosos interpretam errado. Eles não aceitam transfusões de sangue, porque ali no Velho Testamento diz: não ingerirás a carne com sangue, pois a vida está no sangue. Na verdade ali ingerir, pessoal, é comer, é se alimentar. Não tem nada a ver com transfusão. Porque isso aí seria um anacronismo. Não tem como Moisés ter proibido uma coisa. Eu falo Moisés para me referir à lei, tá? Independente da existência ou não. Não tem como Moisés ter proibido uma coisa que não tinha na época dele. Como, por exemplo, Moisés nem ia proibir a internet. Se ele nem sabia que iria surgir a internet. Então não tem como. Vocês já imaginaram Moisés lá no deserto? Isaac, larga esse seringa, não pega sangue de Jacó, estou proibido. Não tem como, pessoal. Eles nem imaginavam que um dia a medicina ia avançar e ter essa capacidade de transferir o sangue de uma pessoa para outra. Até porque quando você recebe o sangue, você não está ingerindo, é um tipo de transfusão. Você está inserindo o sangue e não ingerindo. São termos diferentes. Então, tecnicamente, o cristão, se for a tomar o livro de Atos como inspirado por Deus, que é o próprio Espírito Santo que falou, o cristão não deveria comer carne mal passada e nem ingerir sangue sob hipótese nenhuma. Como, por exemplo, aquela carne, acho que é chouriço de porco, né, que é feita praticamente com o sangue do porco, né, eles congelam e tal, ela fica uma coisa gelatinosa, eles cozinham. Isso seria um pecado para o cristianismo, porque o livro de Atos diz que essas poucas leis foram impostas ao gentio. O livro de Atos não é inspirado? O Espírito Santo não proibiu? Ou será então que o Espírito Santo mentiu ou mudou de ideia? Porque está ali no livro de Atos, capítulo 15, e mais de uma vez eles repetem, até tem uma duplicatazinha ali, que são as poucas coisas que foram impostas aos gentios para seguirem. E o terceiro tipo de carne ali que é proibido, pessoal, é carne sufocada. Carne sufocada é uma carne que não é do animal, que não é morto de uma maneira kosher. Ou seja, o animal que é morto de uma maneira que ele sofre muito. Porque antigamente era comum você matar o animal, não só antigamente, né? Em alguns lugares também do sertão você ainda vê isso. Interior, etc. Você já viu aquelas pessoas que vai matar o frango, eles torcem o pescoço do frango? Ali eles estão sufocando o frango. Isso é uma carne sufocada. Agora, tem gente que faz de um jeito mais prático, que o animal sofra menos, isso é chamado no judaísmo de kosher. Ou seja, de uma forma que o animal não sofra. Os muçulmanos têm algo parecido, se não me falha a memória, o termo é halal. Se tiver algum muçulmano aí que quiser comentar, pode comentar se eu não falei o termo equivocado. Também é uma forma de você matar o animal de uma forma que ele não sofra muito. Então, tanto o judaísmo quanto o islamismo, ele segue essa lei alimentar. Para você matar o animal de uma forma que ele não sofra, até porque o animal já está servindo de alimento para você. Então você não precisa fazer uma crueldade com ele, você tem que matar ele do jeito que ele não sofra, para servir de alimento para você. Aqui no Brasil, principalmente quem mora em centros urbanos, que nem eu e muitos que me assistem aí, nós não sabemos a origem da carne que nós consumimos ou como que foi aquele abate. Agora, em países como Israel, por exemplo, ou países muçulmanos, eles têm isso como uma regra. Uma regra é praticamente uma lei civil do país, entendeu? Todos os açougues, eles têm uma forma de abater o animal
de uma forma que o animal não sofra. Agora, aqui no Brasil é mais difícil. Agora, quem mora mais interior, sítio, ou lugares que o animal é abatido na hora, né? Às vezes a pessoa vai lá no terreiro, pega uma galinha para fazer uma galinha caipira, alguma coisa assim, uma galinhada. Então essas pessoas deveriam seguir essa regra. Porque se acreditam que a Bíblia é inspirada, que o livro de Atos é inspirado, que o Espírito Santo inspirou, então elas deveriam seguir essa regra. Deveriam chegar lá para o pai e falar, não pai, não torce o pescoço do frango não, você tem que matar ele de uma forma que ele não sofra muito. Sei lá, tem gente que eu já vi matando frango com cutelo. Acho que o animal não sofre muito, né? Se é uma pancada só. Parece que na China é comum fazer isso, né? Você pega um cutelo, pá! Pronto, acabou. Não sei se é kosher, tá? Que eu teria que pesquisar como que os judeus e os muçulmanos fazem. Mas o importante é que o animal não sofra muito. Então a carne sufocada é aquela carne estrangulada, sufocada, ou quando o animal é morto de qualquer jeito, que cause sofrimento ao animal. Então quem é cristão e crê que a Bíblia é inspirada, deveria se ater a esses detalhes. Chegar no açougue e falar, como é que esse boi foi morto? Como é que esse frango foi morto? E assim por diante, tá? E, para finalizar, fica mais uma reflexão, né? Lá no Velho Testamento tem outros tipos de leis alimentares, né? Como, por exemplo, a proibição de comer carne de porco, frutos do mar, e alguns tipos de animais, né? Se o animal tiver o casco fendido, não comerás, etc e tal. Até os peixes têm proibição. Parece que peixes que têm escama pode, os que têm pele não pode, assim por diante. Tem umas regrinhas aí que eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas enfim, será que essas regras alimentares não são importantes? Se não são, por que Deus deu essas regras alimentares? Fica uma questão aí para reflexão dos cristãos. Se regras alimentares não são importantes, por que em Atos capítulo 15, o Espírito Santo e os apóstolos, lá em comum acordo, eles escolhem 3 regras alimentares obrigatórias, gentil? Curioso, né, pessoal? Então fica aí para reflexão. Quem é cristão deveria refletir e analisar um pouco sobre esses pontinhos, tá? Porque se vocês crêem que a Bíblia é inspirada, então só aqui nesse ponto vocês podem cometer os 3 pecados, tá? Carne oferecida a ídolo, carne com sangue e carne sufocada, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí no vídeo, isso vai ajudar a aumentar o alcance, a atividade. O YouTube tá uma porcaria, vocês sabem. Ativa o bendito sininho, tá para ser notificado. Aqui no link de cada vídeo eu coloco os grupos de aviso que eu tenho, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Não é grupo, tá, pessoal? Eu não tenho grupo. Todo dia tem gente querendo entrar no grupo que não existe, é só uma lista de transmissão, de aviso, tá? Quem quiser entra, cada vez que eu faço um vídeo eu jogo nesses duas comunidades de aviso, tá bom? Obrigado por ter assistido, paz a todos.